A partir de agora, nós começamos a entender o conceito de pequeno grupo multiplicador. O que é o PGM, pequeno grupo multiplicador? Vamos lá para os conceitos. O que é o PGM? Tem um livro, né? Você pode adquirir o livro Pequeno Grupo Multiplicador, tá? Posso indicar para você depois, o ponto a ponto, aí, os livros: Igreja Multiplicadora, Pequeno Grupo Multiplicador, Relacionamento Discipulador, Multiplicando Discípulos, De Volta aos Princípios. São pelo menos 7 ou 8 livros aí para você aprender o referencial teórico, estudar o referencial teórico, tá? Mas, antes de nós falarmos o que é o PGM, vamos lembrar o que não é um PGM. O que não é um pequeno grupo? Preste bem atenção. O pequeno grupo não é um clube de pessoas. O pequeno grupo não é uma panelinha de pessoas que se juntam para se diferenciar das outras. Ela não é uma organização, o PGM, ou seja, algo à parte do que é ser uma igreja. Não é algo estático, ou seja, não é algo que que é apenas uma reunião por semana, um dia por semana, ou então uma sala de aula de ensino, ou apenas um estudo bíblico, ou para muita gente um grupo de terapia onde a pessoa derrama o coração. O PGM pode ser isso, mas ele não é só isso. Ou um bando de renegados, como acontece em algumas realidades, pessoas que não concordam com tal coisa que está acontecendo na igreja, então eles se juntam para reunir como renegados da igreja. Não é apenas um grupo de oração, embora a oração seja central no PGM, ou um grupo de tarefa, ou grupo ministerial. Isso não é PGM. O que é o PGM? É um pequeno grupo de pessoas que se reúne regularmente para glorificar a Deus por meio do fortalecimento, olha só, dos relacionamentos discipuladores. Olha como é importante os relacionamentos discipuladores aqui nessa visão. E da multiplicação de discípulos. Não se esqueça que não é pequeno grupo, é pequeno grupo multiplicador. Ou seja, nós temos uma intenção, sim, de adorar a Deus, nós temos uma intenção, sim, de edificar uns aos outros, mas nós temos a intenção de trazer pessoas, de levar outras pessoas a viver uma visão equilibrada de igreja. Visão equilibrada focada em princípios, de uma igreja que ora, que evangeliza, que planta outras igrejas, ou seja, que cada casa é uma igreja, é parte da igreja, é a igreja reunida, né? Quando você está reunido com o seu PGM, a igreja está reunida ali, não é uma reunião à parte do que é a igreja. É uma igreja que capacita, é uma reunião que potencializa o aparecimento de novos líderes. Vários líderes de uma igreja como a nossa, eles surgem a partir do relacionamento nos pequenos grupos multiplicadores e no PGM também. Nós vivemos o princípio da compaixão e graça, porque nós não deixamos ninguém para trás. No PGM você tem essa sensibilidade, saber quem está passando por lutas e dificuldades e abençoá-los. Então, o pequeno grupo tem o objetivo, então, de glorificar a Deus através da evangelização discipuladora, relacionando, agregando, intercedendo uns pelos outros, zelando uns pelos outros. Peraí que deu pau aqui. Ensinando o evangelho uns aos outros e solicitando contas, no sentido de como é que você está, como é que está a sua vida com Deus. Tudo isso tem que ter no pequeno grupo multiplicador. Tudo isso tem no PG, no RD, e tem no pequeno grupo multiplicador também, nessa rede aí, né? Como vai você? Qual é a nossa relação com o Evangelho? Como está a sua vida espiritual? Posso orar por você? Vem fazer parte disso. Nós queremos relacionar com você. Então, isso aí dá o acróstico raízes. Ok? Aí, ó, aprofundamento de raízes. Relacionar-se, acolher, interceder, zelar, ensinar e solicitar contas. Então, Tatiana, isso que você tem que ter em mente quando você convidar a sua amiga para o PGM, que você está convidando a sua amiga para viver um relacionamento, para ela se sentir acolhida, para ela fazer parte de um movimento de oração,
para ela fazer parte de uma rede de pessoas que zelam umas pelas outras, para ela fazer parte de uma rede de pessoas que aprende o evangelho sistematicamente, semanalmente. Por exemplo, essa semana nós estudamos sobre a vitória de Cristo sobre a morte, sobre a ressurreição, que a morte não tem a palavra final, que todos vamos ressuscitar e precisamos decidir como vamos ressuscitar, se ressuscitaremos para a vida eterna com Deus ou ressuscitaremos para uma vida separada de Deus. Como vai a sua vida em relação à vitória de Jesus sobre a morte? Isso acontece no PGM, ok? O PGM também tem a função de evangelização. Olha só, os cristãos que no seu cotidiano anunciam e mostram Jesus são os evangelistas mais efetivos. Tem que haver uma intencionalidade no seu PGM, tá? No alinhamento de visão, a gente sempre fala isso, está chegando o nosso encontro de alinhamento de visão. Em janeiro, nós temos novamente o encontro de alinhamento de visão. Nós vamos relembrar que no PGM é preciso sempre ter a cadeira vazia, a figura da cadeira vazia, a metáfora da cadeira vazia, ou então a cadeira vazia de fato, porque sempre vai ter um lugar para mais um. Seu PGM não pode ser um grupo fechado, uma panelinha. Ele tem que ter esse objetivo de crescer. E se crescer, o que ele faz? Se ele crescer, Cássio, se ele crescer demais, fila um GGM, um grande grupo multiplicador? Não, ele vira vários pequenos grupos multiplicadores. Ele multiplica naturalmente. Então, olha para o seu PGM aí, que você já está frequentando. Tem 10, 12 pessoas, tá bom. Mas já tem 15 pessoas, opa! É o caso aqui do meu PG. Meu PG está nessa fase agora de já pensar a multiplicação. Já marcamos a multiplicação aqui do PG. Voltamos essa semana no PGM presencial, depois de 1 ano e 8 meses, e já marcamos para daqui 1 ano, no máximo, o nosso PGM precisa multiplicar, porque ele já está chegando já em 18 pessoas, o PGM aqui da minha casa. Então, chegando em 20, já são 2 PGMs de 10 pessoas. Começamos um movimento intencional de multiplicação. Para quê? Porque é bonito multiplicar? Não, porque quanto mais casa, irmão, quando você coloca a sua casa à disposição, é mais uma possibilidade de evangelização. É mais uma porta que se abre. Os PGMs não têm o objetivo de trazer conforto. Eles têm o objetivo de trazer confronto. É você ser confrontado com o fato que nós estamos em missão. O movimento que tem acontecido naturalmente nos PGMs, acontecia naturalmente nos PGMs aqui da igreja. Nós vamos multiplicar para X lugar. O irmão falava assim, eu tenho uma missão, eu vou para evangelizar e discipular, eu vou para compartilhar o evangelho com as pessoas, para abrir essa possibilidade, eu vou abrir a porta da minha casa para que mais pessoas venham conhecer o evangelho. Porque os cristãos que no seu cotidiano anunciam e mostram Jesus são os evangelistas mais ativo. Por isso que nós dizemos, quer dizer, nós não, o pastor Waylon Moore, lá em 1976, no seu livro Evangelização Discipuladora, não, Multiplicando Discípulos, estava aqui em algum lugar, ele vai dizer o seguinte, cada lar de um crente é um posto missionário. A questão é, o seu posto missionário está fechado ou aberto? Aquele sofá bonito que você tem na sua sala, qual é o objetivo dele? É apenas para o seu conforto? Convidamos você para vir para o confronto. Você fazer do seu sofá, ou daquela mesa bonita que você tem na sua casa, ou do espaço que você tem na sua casa, um lugar de evangelização discipuladora. Um lugar onde as pessoas são evangelizadas e discipuladas para a glória do nome do nosso Deus. E aí tem um argumento aqui muito legal. Por que nós incentivamos os pequenos grupos multiplicadores? O próprio livro do pastor Waylon Moore, ele vai dizer o seguinte, durante uns 300 anos, irmãos, as primitivas igrejas usaram os lares como locais de suas reuniões de oração, de ensino, confraternização. As escrituras registram o desenvolvimento das igrejas através dessas reuniões nos lares. Somente depois da conversão de Constantino é que a igreja começou a se reunir em templos. Passou a ser uma igreja estatal e começou a reunir em templos. Até o século III, as igrejas reuniam de casa em casa. Aqueles sermões que eu tenho pregado sobre o comportamento dos crentes de Corinto,
a ceia o comportamento na ceia do Senhor, com uns comiam mais que os outros, uns bebiam mais que os outros, chegavam até a se embriagar na ceia do Senhor, aquilo ali era um movimento que acontecia de casa em casa, não em templos. Paulo, quando escreve as igrejas, está escrevendo a igrejas caseiras. E o movimento do PGM, o movimento dos pequenos grupos multiplicadores, é esse retorno aos princípios. Nós não vamos abolir o templo. Nós vamos continuar tendo o templo, que é um lugar de celebração, da nossa reunião, maravilha. Mas eu disse isso ontem numa visita. Hoje, nossa igreja tem vivido tanto, viu, irmãos? Quem está chegando agora? Nossa igreja tem vivido tanto essa perspectiva discipular, do cuidado mútuo, que se faltar o templo, aliás, faltou o templo, né? O templo fechou durante um período, durante a pandemia. E a nossa igreja não parou. A igreja continuou firme, a igreja continuou viva, a igreja continuou multiplicando discípulos, a igreja continuou evangelizando e discipulando, porque essa é a nossa missão. Nossa missão são pessoas. A gente pode até ser edificado no templo, mas o templo não tem um fim em si mesmo. O templo é um lugar de processo. O templo é um lugar onde nós nos reunimos para a edificação mútua, para o cuidado mútuo, mas com um objetivo principal, é de edificação para preparar-nos para o dia a dia. Ok? Perguntas? Senão eu vou continuar. Olha, já está chegando para o final, já. Qual o diferencial do PGM? É a intencionalidade da multiplicação. Não é só um pequeno grupo de confraternização para a gente comer junto. É bom a gente comer junto, cantar juntos. Foi emocionante a volta do nosso PGM, né? Leudilene e Hélio. Quem é do meu PGM aqui estava aqui sexta? Leudilene e Hélio e Gisele. Foi emocionante o nosso retorno, né? Foi assim uma festa. O pessoal saiu daqui de casa, nós quebramos o protocolo, tá? Quando eu for ensinar para vocês sobre a reunião do PGM, vocês vão aprender que a reunião tem que ter 1h20, 1h30 estourando. Nós saímos daqui quase 11 horas da noite, mais de 11 horas da noite, aqui da minha casa. Mas porque era um retorno, né? Era um momento de volta. Isso é muito bom, esse calor humano, do relacionamento, do cuidado, de você poder abrir o seu coração com os irmãos. Mas isso aí é um dos movimentos do que é o PGM. O PGM tem a sua intencionalidade. O diferencial é isso, é que o PGM tem a sua intencionalidade na multiplicação. Não perca isso de vista. Quem é que está com o microfone aberto, que eu não estou vendo aqui? Não perca isso de vista, ok? Que nós temos a intencionalidade como base. Olha aí, relembrando então, para encerrar, qual é a base de uma igreja discipular? É o discipulado 1 a 1, é o cuidado personalizado, é você começar a caminhar com a Isabel, com o Pedro, com o Rogério, com o Ricardo, com o Antônio, um relacionamento discipulador. Desse relacionamento discipulador, o que você vai fazer? Você vai levá-lo para um pequeno grupo multiplicador, se envolver num pequeno grupo multiplicador. E aí sim, para a igreja, celebração, congregação. Eu gosto muito de dizer isso, né? Que imagine aí, irmão, essa amiga da Tatiana, que está toda machucada, quebrada, né? Sofrendo com o que aconteceu na igreja passada. Em vez de nós levarmos essa irmã para o templo, e ela ter uma experiência mais formal, não seria legal nós a envolvermos numa experiência mais informal inicialmente, mais relacional, para quando ela chegar no templo, vamos imaginar que ela esteja frequentando o PGM já. Quando ela chegar no templo, ela já conhece 2 ou 3 pessoas, ela vai ficar muito mais à vontade. Vamos relembrar esse movimento? Comece um RD, relacionamento discipulador. Convide essa pessoa, depois que você estabelecer um RD, a participar do seu pequeno grupo. E aí, quando você falar assim para ela, teremos um culto, vamos no culto? Ela, será que eu vou? Será que eu vou me sentir confortável? Você vai lembrar, não, mas os membros do PGM estarão lá. Você não estará sozinha. A pessoa vai chegar no templo conhecendo já 2, 3, 4 pessoas.
Lembrando, irmãos, nós somos muito imediatistas, né? Nós queremos resultados rápidos, que as coisas aconteçam rápido. No movimento de uma igreja discipular, eu estou há 10 anos plantando uma igreja, a igreja nem está completamente plantada, a gente já organizou, mas não está tão completamente plantada. Para viver a maturação de uma igreja discipular, de vida discipular, demanda tempo. Você já quer começar o discipulado com alguém, já quer ter resultado na semana que vem? Não. Vida na vida. Invista na vida dessa pessoa. Você não investe na vida dos seus filhos 10, 15, 20 anos para formá-los e eles sair de casa? A gente quer formar um discípulo em 6 meses, em 3 meses, na sala de aula. A sala de aula não forma discípulos, é o vida na vida que vai formar os discípulos. Então, Cláudia, pega o seu cartão-alvo de oração hoje à noite lá na igreja, ó, quem for na igreja hoje, pega lá, pede lá para o Vinícius, seu cartão-alvo de oração, e coloque, comece a orar por alguém, compartilhe com essa pessoa que você está orando por ela, convide ela para orar com você, convide-a para estudar a Bíblia com você, e aí você começa um relacionamento discipulador intencional, convide-a para o seu PGM, convide-a para o templo e começa a viver raízes com ela. Relacionamento, acolhimento, intercessão, zelo, estudo da palavra e uma solicitação de contas contínua. Como é que está a sua vida com Deus? Você vai viver isso tanto no RD quanto no PGM. No final dessa aula, portanto, eu posso dizer que você já sabe o conceito de igreja multiplicadora, o conceito de relacionamento discipulador e o conceito de pequeno grupo multiplicador. Partes importantes do entendimento da nossa visão, da missão Vibe, do que é ser uma igreja saudável no século XXI. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela atenção até aqui.